Muito boa tarde a todas e a todos. O Governo decidiu, ouvidos os parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, aumentar o valor da retribuição mínima mensal garantida para os 665 euros, com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2021. Sobre este diploma, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social dará mais informações de seguida. Foi aprovado o Decreto-Lei que estabelece o alargamento da ADSE aos titulares de contrato individual de trabalho que exerçam funções em entidades de natureza jurídica pública. Esta alteração vem no sentido de consagrar o direito de inscrição de todos os trabalhadores que exerçam funções junto de entidades públicas, independentemente da modalidade de constituição da sua relação jurídica de emprego público e da natureza do seu vínculo laboral. A Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública explicará o âmbito deste diploma no final do briefing. O Conselho de Ministros aprovou alterações que, atendendo à avaliação e à evolução da situação epidemiológica, visam manter atualizadas um conjunto de medidas que temos vindo a aprovar e a aplicar desde março, designadamente a atribuição de apoios sociais e económicos de diversa ordem. Entre as alterações aprovadas, que serão apresentadas também algumas delas em maior detalhe pelo Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, encontram-se a autonomia contratual por parte da Sra. Ministra da Saúde, não apenas para fazer contratações a termo, mas também para tratar das passagens de contratações a termo a contratações sem termo de profissionais de saúde, nos termos em que elas estão em vigor neste momento. A prorrogação até dia 30 de junho de 2021 da vigência das regras especiais referentes ao subsídio de doença, quando a incapacidade de trabalho para o trabalho resulta da doença Covid-19. E no que diz respeito ao arrendamento habitacional, procede-se à prorrogação do regime excepcional para as situações de demora no pagamento de rendas, sendo criado um apoio a título de comparticipação financeira não reembolsável para os mutuários de empréstimos com baixos rendimentos, cuja taxa de esforço destinada ao pagamento de renda seja ou se torne superior a 35%. Foi finalmente aprovado um decreto-lei, nos termos em que uma autorização legislativa que constava do orçamento para 2020 o definia, altera o regime jurídico das autorizações de residência para investimento, tendo por objetivo favorecer a promoção do investimento de estrangeiros nas regiões de baixa densidade, nomeadamente na requalificação urbana, no património cultural, nas atividades de alto valor ambiental ou social, no investimento produtivo e na criação de emprego. Passo a palavra para apresentar o diploma da ADSE à Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Muito boa tarde. O decreto-lei que agora se aprova consagra o direito dos trabalhadores com contrato individual de trabalho se inscreverem na ADSE. Estamos a falar de trabalhadores que, até agora, apesar de serem trabalhadores de entidades públicas, não podiam inscrever-se na ADSE por terem uma modalidade de vínculo que é de contrato individual de trabalho e não de contrato de trabalho em funções públicas. O que este diploma faz, portanto, é alargar a ADSE a estes cerca de 100 mil trabalhadores, dos quais, destes 100 mil trabalhadores, cerca de 60 mil são trabalhadores do setor da saúde, hospitais EPEs, centros de saúde que têm a natureza também de EPE. E, portanto, estamos a falar de um universo que representa bastante significativo, ao qual se virá a crescer cerca de 60 mil beneficiários não titulares, ou seja, os cônjuges e descendentes, tal como estimamos, destes 100 mil trabalhadores. Tudo isto, enfim, naturalmente, esta inscrição é facultativa, é um direito e, portanto, depois dependerá de quantos quiserem manifestar este direito.
Queria dar a seguinte nota: este alargamento é algo que nós consideramos que é justo, porque resulta da responsabilidade do próprio empregador público na proteção na doença dos seus trabalhadores, independentemente da natureza jurídica do contrato que têm, mas também representa uma medida importante no domínio da sustentabilidade da ADSE, na medida em que estes trabalhadores têm uma média etária mais baixa do que os trabalhadores em funções públicas e nessa medida, portanto, é uma medida também que beneficia a sustentabilidade a médio prazo da ADSE. Uma última nota, sem prejuízo naturalmente dos esclarecimentos que terei todo o gosto em fazer, que este é um trabalho que tem já pelo menos um ano e tal, que contou em vários momentos com a participação do Conselho Geral de Supervisão, inclusivamente na sua pronúncia relativamente a um modelo de atribuir o direito a estes trabalhadores e não outro tipo de modelos que antes foram falados, e também dizer que neste mesmo diploma se faz uma outra coisa, que é a seguinte: hoje as pessoas que têm ADSE e que se aposentam ficam isentas quando, em função da sua aposentação e do desconto para a ADSE, tenham um salário inferior à retribuição mínima mensal garantida. Faz-se uma alteração a este diploma no sentido de esse número passar a ser definido em 635 €. É algo que também já tinha sido várias vezes falado internamente com o Conselho Diretivo da ADSE e com o Conselho Geral de Supervisão, uma vez que, sendo o ADSE um sistema inteiramente suportado pelos seus beneficiários, o aumento muito significativo do número de pessoas isentas revelava-se também pesado em termos de sustentabilidade. No entanto, não estamos a tirar essa isenção a ninguém, estamos a defini-la nos 635 € em vez de a manter indexada ao rendimento, à retribuição mínima mensal garantida. São estes os dois aspectos principais. Fico à disposição. Muito obrigada. Passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social para apresentar o diploma do salário mínimo nacional, mas também algumas alterações ao regime de proteção social no âmbito do combate à pandemia. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Apenas para salientar o que foi transmitido pela Sra. Ministra de Estado e da Presidência, que a decisão do Governo de fazer um aumento do salário mínimo nacional, da retribuição mensal garantida dos trabalhadores para o ano de 2021 no valor de 30 €, o que significa que o novo valor do salário mínimo atingirá os 665 € durante o próximo ano, dando assim sequência àquilo que tem sido um percurso nos últimos anos de aumento sustentado do salário mínimo e um passo também na concretização daquilo que está previsto no programa do Governo para atingir o valor de 750 € de salário mínimo no final da legislatura, isto é, em 2023. Também muito sumariamente fazer referência às medidas que foram tomadas hoje pelo Governo no âmbito da resposta à situação de crise pandémica e designadamente esta medida relacionada com a doença profissional no sentido de dispensar os profissionais de saúde que, entretanto, sejam contagiados pelo vírus e adquiram a doença de Covid-19, dispensá-los da prova da causalidade entre essa situação de doença e o exercício da sua atividade profissional de resposta aos doentes de Covid-19 e, portanto, no sentido de tornar o processo de indemnização da incapacidade adquirida por essa via mais simples, mais simplificado e, portanto, permitir o pagamento da indemnização por incapacidade relacionada com a doença profissional de uma forma mais ágil e mais célere. Deixava também, finalmente, uma nota relativamente à decisão hoje tomada
que tem a ver com o regime contributivo dos trabalhadores independentes, uma vez que foi decidido adiar o processo de revisão anual que é feito todos os anos, no sentido de fazer correções entre aquilo que foi declarado à Segurança Social, nas várias declarações trimestrais feitas ao longo do ano, e aquilo que foram depois os rendimentos declarados em sede fiscal, permitindo então o apuramento de diferenças e a correção por parte dos trabalhadores. Este processo então será feito em 2021 e respeitará a este não só ao ano de 2019 como ao ano de 2020, e então serão feitas essas correções sem que isso signifique uma exigência de juros de demora acrescidos por via desta decisão por parte dos trabalhadores. Obrigado. Muito obrigada. Estamos então disponíveis para as questões. Creio que em primeiro lugar é a RTP. Boa tarde, Sérgio Vicente. Tinha várias questões. A primeira para a Ministra Alexandra Leitão. Referiu que esta medida vai abranger 100 mil trabalhadores, 60 mil na área da saúde. Gostaria de saber, os 40 mil sobrantes, digamos assim, são sobretudo de que áreas? E gostava também de saber qual o valor desta medida para o Estado. Disse que este subsistema se autofinancia, mas gostaria de saber se existe algum custo adicional para o Estado. Em relação ao salário mínimo nacional, gostaria de saber, junto do Secretário de Estado da Segurança Social, se vai haver ou está já estudada alguma contrapartida financeira para o setor empresarial, para as empresas, face à situação económica atual, como é que vão suportar este aumento do salário mínimo nacional, se vai haver alguma contrapartida. Depois, em relação àquilo que a Sra. Ministra de Estado da Presidência anunciou, presumo que a última nota que deu prendia-se com vistos gold, chamados vistos gold. Gostaria de saber exatamente que alterações são estas e com que objetivo, neste momento, esta alteração. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu passaria, em primeiro lugar, à Sra. Ministra da Administração do Estado e da Administração Pública, depois ao Sr. Secretário de Estado e, finalmente, responderei à última questão. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Ministra. Bom, de facto, dos cerca de 100 mil, um pouco mais de 60 mil estão no setor da saúde e depois há muitas outras áreas, salientaria, por exemplo, algumas universidades que por terem natureza de fundação ou outra têm também contratos individuais de trabalho. E depois há ainda algumas entidades de administração direta ou indireta do Estado que por terem natureza empresarial, serem entidades públicas empresariais, por exemplo, também têm contratos individuais, pessoas com contrato individual de trabalho. Portanto, espalha-se depois mais uniformemente pelo resto da administração pública. Quanto ao que isto representa, se todos os 100 mil trabalhadores aderissem e se inscrevessem, coisa que, enfim, não, como digo, sendo uma faculdade, não podemos ter a certeza que assim seja, estimamos que representasse sensivelmente cerca de 67 milhões de euros por ano para a ADSE. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Ministro, e muito obrigado pela sua questão. Relativamente a esta decisão, queria sublinhar que ela foi discutida em sede de concertação social com os parceiros sociais e foram ouvidos sobre esta matéria e houve uma troca, naturalmente uma troca de impressões sobre a medida. Nós vemos o salário mínimo como parte de uma estratégia que é mais vasta, de naturalmente reforço e de promoção da coesão social, mas também da própria procura interna. E nesse sentido, também é uma medida instrumental na retoma económica que prevemos e desejamos para o próximo ano de 2021. Respondendo diretamente à sua questão, não estão previstas no diploma contrapartidas diretas para este aumento, no entanto, já foi anunciado pelo Governo
pelo Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, que estaria contemplado um pacote de compensações que visava justamente compensar o aumento das contribuições por via das empresas, por via deste aumento do salário mínimo. Muito obrigada. Finalmente, para responder à questão que me colocava, sim, aquilo que aprovámos hoje diz respeito à autorização legislativa que a Assembleia da República tinha dado para fazer alterações ao regime normalmente chamado de vistos Gold. Aquilo que está aqui em causa é precisamente aquilo que a Assembleia tinha aprovado, ou seja, a decisão de que estes investimentos se dirigem às comunidades intermunicipais do interior e às regiões autónomas, deixando, portanto, de se aplicar às regiões do litoral e às áreas metropolitanas, salvaguardando, evidentemente, a possibilidade de renovação de autorizações de residência já concedidas. E, por outro lado, destinava-se também a aumentar o número de investimentos em atividades que criem emprego, que sejam mais potenciadoras de criação de emprego. Obviamente, o contexto em que aquela legislação havia sido aprovada é diferente do contexto que vivemos hoje. Este regime prevê um período transitório durante o ano de 2021 e 2022, em que se vai sucessivamente aumentando o valor dos investimentos previstos e reduzindo a sua possibilidade de aplicação às áreas metropolitanas, e entra em vigor no dia 1 de julho de 2021, como o Governo tem sempre feito, alterações que tenham impacto na vida das pessoas e na vida das empresas, ou entram em vigor a 1 de janeiro ou a 1 de julho. O 1 de janeiro está excessivamente próximo para uma alteração desta natureza e, portanto, neste caso, entrará em vigor dia 1 de julho. Mais questões? Muito boa tarde, Vítor Alvito, da Record TV. Uma pergunta para a Ministra Alexandra Leitão. Em relação à questão de isenção da ADSE, que fica fixada nos 635 euros, disse que isto não tirava a isenção a nenhuma pessoa. E gostaria de saber se isto entra em vigor a partir deste momento, uma vez que, com o aumento do salário mínimo, há aqui uma questão de 30 euros, em que algumas pessoas certamente vão perder a isenção do pagamento vão perder a isenção da DSE, e quantas pessoas serão afetadas por este intervalo que agora se perde com a atualização do salário mínimo? Obrigado. Muito obrigada. Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Bom, ninguém perde na medida em que esse era o limite que estava hoje em vigor e, portanto, ninguém perde relativamente, ninguém que tivesse isenção a perde. O que se pode questionar é alguém a quem fosse aplicado o regime novo, do salário mínimo novo, e que pudesse vir a ter, portanto, ninguém perde. Ainda assim, salientaria que a maior parte dos trabalhadores abrangidos pela ADSE são ainda trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas. E só a partir de agora é que serão também os CITES. E os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas terão, enfim, haverá negociação no início de janeiro relativamente aos aumentos salariais que virão na decorrência desta alteração do salário mínimo nacional que hoje está aqui a ser anunciada e, portanto, será em função desses outros aumentos que esta questão será vista. De qualquer maneira, queria deixar bem claro que ninguém perde na medida em que isto é algo que não tira nada a quem já tem e quem estiver no limiar dos 635 continuará a ter isenção. Simplesmente esta isenção deixa de acompanhar o aumento sucessivo dos futuros salários mínimos, que, como é sabido, é a intenção chegar até aos 750 euros e, portanto, consideramos que essa indexação permanente ao salário mínimo se tornaria excessiva. Muito obrigada. Muito obrigada. Próxima questão. Boa tarde, Joana Feliz, Agência Lusa. Sra. Ministra, perguntava-lhe em relação a esta questão da DSE. Disse ao público, na entrevista ao público, falou de uma possibilidade de um faseamento na entrada em vigor, dependendo do volume dos pedidos. Estou a citá-la. Pergunto-lhe como é que vai ser feita a decisão, como é que vai ser tomada a decisão, enfim, quais são os critérios que vão ser aplicados, o que é que vai determinar que sejam umas pessoas primeiro a ter acesso do que outras. Sr. Secretário de Estado, gostava de lhe perguntar também, respondeu ao meu colega que não, nesta
No que foi aprovado hoje não estavam as compensações. O Sr. Ministro tinha falado, o Sr. Ministro Cisa Vieira tinha falado de 3 possibilidades de contrapartidas para as empresas. Pergunto-lhe se essas compensações poderão vir a ser, de alguma forma, legisladas mais à frente ou quais vão ser os passos que o Governo vai tomar nessa matéria. E a Sra. Ministra da Presidência, gostava só de lhe fazer uma pergunta. Desde que foram anunciadas as medidas para o Natal, para este período do Natal e do Ano Novo, surgiram, enfim, novos elementos, a nova estirpe no Reino Unido e a evolução da pandemia. Pergunto-lhe se em algum momento se considerou fazer alguma alteração àquilo que está previsto para este próximo estado de emergência que entra em vigor no dia 24 e se em relação a essa matéria da nova estirpe há alguma novidade ou alguma coisa que tenha sido debatida. Obrigada. Muito obrigada. Sigamos então a mesma ordem. Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Muito obrigada, Sr. Ministro. Ora bem, o diploma entra em vigor, a partir do momento em que o diploma entrar em vigor, todas as pessoas que celebrem novos contratos automaticamente podem, aliás, até o diploma até determina que as pessoas que celebrem novos contratos ficam automaticamente inscritas, a não ser que venham declarar que não querem. Para as pessoas que neste momento estão com contratos em curso, é estabelecido um prazo de 6 meses para manifestarem a sua vontade de se inscrever e ao longo desses 6 meses a ADSE vai fazer um faseamento por tranches que não têm a ver propriamente com critérios relativos às pessoas ou à entidade empregadora, mas com a capacidade de ir absorvendo novas pessoas no sistema. O sistema hoje tem cerca de 1 milhão e pouco de beneficiários, o que significa que esta entrada em bloco representaria mais 10% de beneficiários de um momento para o outro e, portanto, tem a ver com essa capacidade da ADSE ir até do ponto de vista administrativo e ir gerindo essa entrada. Mas não há aqui nem uma dilação relevante nesta entrada, nunca para lá dos 6 meses, nem em função de entidades empregadoras ou de perfis. É em função dessa capacidade, naturalmente, que por ordem da inscrição também que as pessoas forem exercendo este direito. Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado e muito obrigado pela sua questão. Aquilo que eu lhe posso dizer neste momento é que, de facto, esse apoio específico vai ser criado e a intenção do Governo é que ele possa ser pago uma só vez durante o primeiro semestre de 2021. Muito obrigada. Relativamente à questão que me dirigiu, gostaria de dizer o seguinte. Relativamente à nova estirpe, o Governo tomou no domingo as decisões que julgou adequadas, nomeadamente a possibilidade de entrada em voos do Reino Unido para Portugal apenas para cidadãos nacionais ou residentes em Portugal, exigindo a esses cidadãos que tivessem um teste negativo e que o apresentassem à entrada. Não, neste momento não alterámos as regras em vigor, elas aliás ainda nem estão em vigor, mas queria deixar mais uma vez a mensagem de que este Natal é um Natal muito diferente de todos os outros, que nos cabe a todos protegermos-nos a nós e às nossas famílias e à comunidade em geral, apelando a que cumpram as regras já subejamente conhecidas de todos e que as festividades natalícias tenham o menor número de pessoas possível, restringindo ao máximo o nosso contacto com as pessoas no período até ao Natal, no período de Natal e no período após o Natal, com as regras que entretanto atualizámos para o Ano Novo. Muito obrigada. Próxima questão. Boa tarde, Natália Carvalho da Antena 1. Uma questão dirigida à Sra. Ministra Alexandra Leitão, ainda sobre a ADSE. Eu não percebi muito bem o universo das pessoas abrangidas, ou seja, para além dos chamados organismos públicos e institutos, se isso também vai abranger empresas públicas. Gostaria de saber. Por outro lado, este critério diz que é só o da inscrição. Eu pergunto, terão feito algum modelo matemático? Quando é que pensam atingir este número dos 100 mil ou pelo menos algo primo? Demorará aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos e eu estou a lembrar-me que os hospitais privados, num estudo recente, diziam que para garantir a sustentabilidade da ADSE seriam necessários novos 60, 80 mil inscritos em 5 anos.
Portanto, a minha pergunta é qual é o prazo que o Governo prevê para absorver estes 100 mil trabalhadores? Muito obrigada, Sra. Ministra da Administração do Estado e da Administração Pública. Obrigada, Sr. Ministro. Portanto, nós temos o universo abrangido são de entidades empregadoras públicas definidas da seguinte forma: entidades às quais se aplique a Lei de Trabalho em Funções Públicas, portanto, todas aquelas às quais se aplica a Lei de Trabalho em Funções Públicas, mesmo que tenham sítios. Eu dou-lhes um exemplo: a Agência para a Administração Administrativa, por exemplo, tem contratos de trabalho em funções públicas e tem sítios. Depois, as entidades públicas empresariais, sublinho, não as sociedades anónimas, portanto não são todas as empresas públicas, só as entidades públicas empresariais, até porque as sociedades anónimas têm forma privada, e ainda as universidades. É este o universo que está definido no diploma, é este o universo que nos dá um número de cerca de 100 mil pessoas titulares. Depois, obviamente, haverá os cônjuges e os descendentes que devam e que ainda tenham, que nos mesmos termos dos atuais titulares possam ser beneficiários também. Quanto a atingir um número, ora bem, eu aqui não lhe consigo, uma coisa é o aumento líquido de pessoas, de entradas com as saídas que o sistema vá tendo, ou porque há outras pessoas que renunciam, ou por falecimentos, ou o que for. Portanto, eu não estou a falar de entradas líquidas, estou a falar destas 100 mil pessoas. Estas 100 mil pessoas prevê-se que têm que manifestar o seu interesse até estes 6 meses, e portanto até ao fim destes 6 meses teremos ideia deste universo, que é o que neste momento tem contratos individuais de trabalho, quantos é que pretendem inscrever-se. E, enfim, e como é de inscrição facultativa, não podemos neste momento prever, admitimos que haja um número muito relevante, tendo até em atenção o quão esta medida era reclamada pelos representantes dos trabalhadores, mas temos ideia que será muito relevante o número de pessoas que nestes 6 meses manifestem esse interesse. Depois, se essas 80 ou 70 mil entradas se traduzem em entradas líquidas, tendo em conta outras pessoas que possam sair do sistema, repito, por via de renúncia ou de falecimento, isso são outras contas que nós neste momento não conseguimos prever. Muito obrigada. Muito obrigada. Sendo este o último briefing deste ano e antes do Natal, não queria deixar de agradecer às senhoras e aos senhores jornalistas. Sabemos que foi um ano muito diferente de todos os outros e por isso temos a agradecer a colaboração e o trabalho num ano em que houve provavelmente mais conselhos de ministros do que em qualquer outro, até horas mais tardias e mais imprevisíveis do que em qualquer outro, e também com a necessidade de adaptarmos muito as regras de funcionamento. Cabe-me agradecer-vos a vossa disponibilidade. Temos vindo todos a aprender todos os dias com que regras nos devemos organizar e queria agradecer a disponibilidade e a compreensão que manifestaram nestas sucessivas transformações. E queria desejar naturalmente a todos um bom Natal e um feliz ano de 2021, já se sabe, cumprindo todas as regras e orientações da Direção-Geral de Saúde. Muito obrigada.